Imagina uma série que só tem o intuito de chocar, de mostrar o lado mais pervertido, imundo e sem esperanças da raça humana. A série que vai te fazer se olhar no espelho e dizer: vivemos em uma sociedade. Imaginou alguma? Desce mais um pouquinho e a gente tem The Boys. Uma história que começou a ser publicada em 2006 e que teve o seu fim em 2012. E mesmo tendo uma trama duvidosa sobre super-heróis que na real só são arrombados usando capas e roupas apertadas, era uma história que não tava nem aí se era boa ou ruim. The Boys queria mesmo era chocar. Mas Pepe, eu assisto a série da Amazon Prime Video, a série mais épica e shed e edgy que já existiu, e ela tem uma história muito boa. Ok? É consenso geral que The Boys teve uma adaptação muito boa para o streaming, ainda mais colocando esses homens lindos na série, assim eu não aguento. Os acontecimentos no live action têm muito mais peso, pois os personagens são muito humanizados. Você se importa com o que vai acontecer e também sente aflição quando algum super aparece, principalmente o Homelander. Mas enfim, chega de falar o que vocês provavelmente já sabem sobre a série. Deixa eu puxar rapidamente aqui o momento dos avisos. Esse iceberg contém todo tipo de coisa errada e tema sensível que você vai ver em qualquer vídeo de internet. Então se você não se sente confortável com esse tipo de assuntos, tome o ar e nos vemos no próximo vídeo. Eu vou censurar as piores partes e tentar deixar a experiência mais digerível na hora de apresentar alguns tópicos. O composto V foi o que deu origem aos supers, um soro que é equivalente ao do Capitão América, só que ele dá diferentes poderes de pessoa para pessoa. Todos os supers surgiram a partir do composto V, e eu acredito que o composto V funciona melhor quando injetado em recém-nascidos, pois se injetado em adultos, eles correm o risco de simplesmente explodir ou virarem anomalias. A imensa maioria dos supers não tiram seus trajes, isso é verdade. Eles não usam outras roupas. No começo, isso dava a ideia de que os supers só eram fedorentos que não queriam trocar de roupa. Mas, na verdade, nenhum super precisa tirar o traje, pois eles não precisam se misturar com humanos convencionais. Eles têm essa ideia de superioridade. A Vault, empresa que cria os supers e lucra em cima da imagem deles, sempre buscou um objetivo: aprimorar a fórmula do composto V ao ponto de que eles pudessem escolher os poderes que seriam manifestados nas pessoas. Logo depois disso, eles poderiam vender essa fórmula para o exército americano. A Vault sempre foi uma empresa que lucrou em cima da guerra, e qualquer exército que possuísse o V seria invencível. Pode ser até um nome estranho, mas é assim que Vas Vorishkin é conhecido no meio dos heróis. E o motivo disso é que o seu poder é, digamos que bem peculiar. Praticamente ele consegue esticar uma parte do seu corpo para ter super força e super resistência. E sim, família, esse papo tem a ver com Bilal. Tek Knight não é um super-herói comum. Diferente da maioria, ele não tem poderes. É só um cara em uma armadura. Esse arco da história envolve o distúrbio compulsivo que Tek Knight possui em querer fazer coisas com tudo que se move. Praticamente o cara virou um golfinho. No final do arco, Tek Knight salva o planeta de um meteoro que estava vindo em direção à Terra e morre como um grande herói. E isso daqui é verdade, viu? Pode confiar nesse bilhete. Em uma autópsia, é dito que Tek Knight na verdade possuía um tumor no cérebro, e era por conta disso que ele possuía esses desejos. Aqui no Brasil ficou conhecida como a Super Suruba, um evento anual que une todos os heróis para alguns dias de férias. Nesse evento rola todo tipo de loucura que vocês podem imaginar, e também é muito comum acontecer alguma merda. Os supers perdem totalmente o controle, os caras literalmente usam feto como droga. Foi nessa ocasião que o Soldier Boy foi pra cama com o Capitão Pátria, e depois de mentir pro herói dizendo que aquilo não era nada gay, o Capitão Pátria percebe que ele pode fazer literalmente o que ele quiser. E vocês sabem o que ele fez? Ele viu um avião comercial passando e simplesmente derrubou ele. Pois é, né? Esse maluco é nojento pra caralho. Os G-Men são praticamente os X-Men do universo de The Boys, uma equipe com diversos heróis que foram adotados quando crianças por John
Goldukin. A real é que esse cara não adotava as crianças, ele sequestrava elas, atraindo com doces e várias histórias inventadas, e depois os treinava para se tornarem super-heróis. As crianças raptadas sofriam todo tipo de maldade nas mãos de Goldukin, porém mesmo assim, sempre o obedeciam. Mesmo tendo essa imagem de ser perfeito e também de ser o super mais poderoso, Capitão Pátria é um dos heróis mais psicologicamente estáveis de The Boys. O seu ego é enorme e ele é impiedoso com qualquer criatura viva, mas ele mantém a ideia de sempre querer ser amado e admirado por todos. O Capitão Pátria sempre foi criado como produto, então desde a sua infância ele nunca teve afeto de verdade. Isso acabou o transformando em um homem mentalmente estável na sua fase adulta. Esse narcisismo e obsessão pelo amor dos outros se transformaram em sua maior fraqueza. Por algum motivo, o Capitão Pátria possui uma obsessão bizarra por leite na adaptação da Amazon. O cara até bebe de um jeito diferenciado. Essa obsessão provavelmente se deve pelas mesmas razões que eu citei antes sobre os complexos do Pátria. Esse cara é extremamente bitolado das ideias. Ele tem mommy shoes com a Stewell e se sente um bebê perto dela. Jack de Júpiter acaba tendo sua vida pessoal vazada, e isso acaba chegando a ele como uma sentença de morte. Isso significava que a sua carreira de herói estava arruinada. Os Sete desconfiaram que quem vazou essas informações foram os rapazes, então os heróis foram tirar satisfação. O Capitão Pátria analisou os batimentos cardíacos de Billy Bruto e percebe que ele não tá mentindo ao dizer que não foram os rapazes que vazaram a rotina de rally-rola do Jack de Júpiter. O Jack ficou indignado que o Homelander não fez nada para defender ele, então ele foi resolver isso por conta própria. Naquele mesmo dia, o Jack de Júpiter assassinou o Terror, o cachorro de Billy Bruto. Tem um quadro da história em quadrinhos que mostra o Capitão Pátria massacrando uma família, porém o que choca mesmo é ver ele comendo um bebê. Esse foi um dos atos mais cruéis mostrados em toda a HQ, e a Amazon nunca teve coragem de colocar isso na série, pois além de não agregar nada na história, meu chapa literalmente me explica que porra é essa. O criador do composto V, Dr. Vogelbaum, havia criado o soro durante a Segunda Guerra Mundial para desenvolver super soldados nazistas. Porém, temendo pela sua vida, ele fugiu para os Estados Unidos e começou a trabalhar para os americanos. Ele começou a trabalhar para a Volt. Um dos experimentos nazistas com o composto V que deram certo foi o Stormfront, que muitos de vocês conhecem como Tempesta. Pois é, amigos, eu avisei que esse iceberg ia ser daqueles. Eu sei que ficaram faltando alguns tópicos como os assédios que são muito frequentes nas... Era o nome da esposa de Billy Bruto, e ela escondeu a gravidez do marido até seu último dia. O dia em que um feto de super explodiu a sua barriga. Uma moça comum não iria conseguir suportar uma gravidez como essa. A sua esposa estava morta, explodida, e aquela coisa estava viva, com os olhos prontos para disparar contra Bruto. Bruto não teve opção, ele teve que lutar pela sua vida. Com suas próprias mãos, ele matou seu filho ilegítimo. A sua vida não poderia estar pior. Desde a sua infância ele sofria. Seu pai era abusivo, batia nele e no seu irmão Lenny. E mesmo Bruto, depois de adulto, conseguindo resolver essa situação de abuso doméstico, a vida não demorou muito para tirar mais dele. Bruto perdeu seu irmão em um acidente de ônibus. E na série, o irmão de Bruto se... pois ele não aguentava mais apanhar do pai. Sangue. Foi assim que esse ciclo de ódio recomeçou na vida de William Butcher. A única coisa que o mantinha na linha estava na sua frente e sem vida. A partir desse dia, o caminho de um homem foi moldado, mas não parou por aí. Vários outros ainda têm suas pendências com os supers. Cada super vai pagar pelas merdas que cometeram, pela putaria que não termina nunca. Esse é o trabalho dos rapazes. Esse é o trabalho dos The Boys.